Boa noite, bem-vindos ao Ligador. O Rui Costa não pagou o bónus prometido a todos os funcionários do Benfica. Segundo avança o jornal Record, o prémio equivalente a 50% do ordenado não foi pago aos treinadores da formação. Esta situação está a provocar ainda mais desconforto no clube, uma vez que muitos consideraram este bónus como uma medida puramente eleitoralista e agora nem todos receberam. Ou seja, há quem considere absolutamente incompreensível que as equipas técnicas da formação fiquem de fora destes prémios, uma vez que também eles têm responsabilidades pelos bons resultados financeiros do clube. O Record esclarece ainda que, confrontado com estas queixas, o responsável do Benfica confirmou que nem todos receberam, mas garantiu que todos os funcionários vão ainda receber o prémio até o final do mês de outubro. Noronha Lopes vai avançar com processos judiciais caso o seu passado na empresa McDonald's seja posto em causa. A notícia foi avançada em primeira mão pelo subdiretor do jornal Record, Vítor Pinta, em direto no programa Record na Hora. Ontem, no canal Now, Noronha Lopes pretende repor o seu bom nome e salvaguardar a reputação e tranquilidade familiares. O candidato à presidência do Benfica sentiu-se atingido pelas notícias dos últimos dias, motivo pelo qual optou por clarificar os benfiquistas com transparência, mostrando as declarações de rendimentos na CMTV. Caso novos dados sejam lançados para o espaço público, a opção de Noronha Lopes será, sem hesitação, o recurso aos tribunais. Pedro Sousa diz que Noronha Lopes ganhou cerca de 20 milhões de euros na McDonald's. O comentador disse no canal Now que nos 17 anos em que esteve na multinacional, Noronha Lopes acumulou cerca de 20 milhões de euros. Esta informação surge depois do candidato às eleições do Benfica ter revelado os seus rendimentos em exclusivo aqui na CMTV. Após sair desta empresa, a McDonald's, e que corresponderam a cerca de 23 milhões de euros. No total, Noronha Lopes acumulou então mais de 40 milhões de euros em salários, prémios, bónus e dividendos ao longo da sua carreira. O candidato esteve na CMTV para provar que é um gestor de topo e que nunca precisaria do Benfica para sobreviver. João Noronha Lopes compensa o salário baixo com a venda de ações. É uma das conclusões da análise feita pelo Correio da Manhã às declarações de IRS reveladas em primeira mão na CMTV pelo candidato às eleições do Benfica. Entre 2021 e 2023, João Noronha Lopes baixou o rendimento de trabalho para os 21 mil euros por ano. Mas nesse período vendeu títulos de 3 empresas. Recordo que os rendimentos declarados ao fisco por Noronha Lopes desde 2017 até 2023 totalizam um pouco mais de 23 milhões de euros. Grande parte desse valor foi acumulado em 4 países no estrangeiro até 2020. Nuno Gomes, vice-presidente para o futebol de Noronha Lopes, reforça que Bernardo Silva não voltará ao Benfica com qualquer presidente no clube e deixa a garantia de que tudo será feito para ter o jogador na luz a partir da próxima época, se Noronha Lopes ganhar as eleições. Esta é uma das ideias fortes da entrevista de Nuno Gomes ao Record, que vai ser publicada nesta quinta-feira. Nuno Gomes faz ainda críticas à gestão de Rui Costa, defende que não foi dado tempo a Roger Schmidt e a Bruno Lage, treinadores despedidos pelo atual presidente nas últimas temporadas. Nuno Gomes, que deixou de ser sócio do irmão para evitar conflito de interesses no Benfica, isto porque os estatutos do Benfica são claros a propósito da incompatibilidade de membros dos órgãos sociais com empresas que possam ter relações comerciais com o clube ou com a SAD. Precisamente com o intuito de evitar um possível conflito de interesses, caso se torne vice-presidente para o futebol do Benfica, Nuno Gomes deixou de ser sócio do irmão Tiago Ribeiro na N-Players, uma empresa de intermediação de jogadores e que no passado já esteve até em negociações com o Benfica, por exemplo, para a contratação do treinador Roger Schmidt. De acordo com o jornal A Bola, também Tiago Ribeiro vai suspender a licença da agente FIFA caso a lista de Noronha Lopes saia vencedora nas eleições de 25 de outubro, igualmente para evitar quaisquer conflitos ou ruídos em torno do tema. Rui Costa revela que foi Nuno Gomes quem sugeriu a contratação de Roger Schmidt
presidente do Benfica assume que o agora diretor para o futebol de João Noronha Lopes teve um papel determinante na contratação do técnico alemão. Em declarações ao podcast Mata Mata, Rui Costa diz que foi Nuno Gomes quem avisou que Roger Schmidt ia ficar livre no mercado. Ainda assim, Rui Costa assume também que já tinha ficado apaixonado pelo estilo de jogo de Schmidt, na altura em que o Benfica defrontou o PSV Eindhoven, que então era orientado pelo alemão. Luís Filipe Vieira diz que a primeira coisa que fará no Benfica será ter uma reunião e cortar pessoal e despesas. Na entrevista dada à BTV, o ex-presidente e candidato às eleições afirma sem rodeios que a primeira coisa que irá fazer é ter uma reunião com todo o pessoal e dizer ao que vem. Vieira acrescenta ainda que não vale a pena esconder nada a ninguém. O candidato diz que o que houver para cortar vai ser cortado e que há pessoas ali dentro que não vão ficar de maneira nenhuma se ele for presidente, por aquilo que aconteceu no passado. Deixa ainda uma boca a Rui Costa ao dizer que com ele não vão entrar amigos para trabalhar com o Benfica e que os contratos de trabalho vão passar única e exclusivamente pelos recursos humanos do clube, como acontecia quando ele era presidente. A lista de Luís Filipe Vieira ao Conselho Fiscal integra 4 sócios que não podem votar nas eleições para a presidência do Benfica. Segundo o jornal Record, 4 dos 5 nomes propostos pelo ex-presidente do Benfica ao Conselho Fiscal são sócios há menos de um ano. O NAU sabe que são sócios desde agosto, ou seja, já depois de Luís Filipe Vieira ter dito no canal NAU que estava de facto a ponderar avançar com uma candidatura. Ainda assim, nada disto é ilegal, tanto que a candidatura foi aceita pela mesa da Assembleia Geral. De acordo com os novos estatutos, só é imposto o mínimo de 15 anos e sócio efetivo e 35 anos de idade a candidatos à presidência da direção e dos restantes órgãos sociais, o que exclui os candidatos ao Conselho Fiscal, órgão para o qual Vieira indicou estes 4 elementos, que são sócios do Benfica há poucos meses e que, por isso, não podem votar. João Diogo Manteigas diz que José Mourinho, apesar de ser um vencedor, não é um treinador de futuro, nem vai ficar 2, 3 ou 4 anos no Benfica, porque quer dirigir a seleção nacional. Numa entrevista à agência Lusa, o candidato à presidência do Clube da Luz revela que José Mourinho falou com Pedro Proença para apurar uma eventual assunção da seleção nacional e que, se tivesse mesmo interesse em ficar no Benfica, não teria assinado por uma época com a cláusula de mais uma mediante a vontade das partes envolvidas. Na mesma entrevista, João Diogo Manteigas revela que, caso vença as eleições, em 25 de outubro, vai sentar-se à mesa com Mourinho para saber as suas condições e vai dar-lhe tudo aquilo que ele necessita para ganhar este ano. Manteigas critica ainda a rotatividade de treinadores encarnados, diz mesmo, e passa a citar, é impensável haver um projeto desportivo com uma rotatividade de treinadores grande. A BTV divulgou ontem entrevistas aos 6 candidatos à presidência do Benfica. Cada entrevista teve a duração de 30 minutos. Rui Costa, João Noronha Lopes, Luís Filipe Vieira, João Diogo Manteigas, Martim Maia e Cristóvão Carvalho tiveram pela primeira vez tempo de antena no canal oficial do Benfica. As entrevistas tiveram todas a mesma estrutura. Os pontos basilares foram a questão da remuneração dos presidentes, o projeto esportivo para o futebol e para as modalidades, o aumento da dívida do Benfica e ainda a apresentação dos elementos que compõem cada candidatura e as respectivas funções. Sheldrup diz que prefere jogar a médio. Após ser titular e realizar uma boa exibição, coroada com uma assistência diante da Nova Zelândia, o jogador norueguês de 21 anos recebeu muitos elogios do selecionador da Noruega, que o colocou a jogar a médio. Questionado no fim do jogo sobre jogar naquela posição, o jogador do Benfica deu uma resposta que está a ser entendida como uma dica para José Mourinho. Sheldrup diz que é um jogador de espaço e que é ali, como médio, que se sente mais confortável a jogar. Questionado pelo jornalista se iria enviar um vídeo a Mourinho, o jogador disse que o técnico com certeza viu o jogo e que estava entusiasmado por regressar ao Clube da Luz. Relembro que Sheldrup joga como extremo desde que chegou ao Benfica. Aliás, foi para essa posição que foi contratado na altura por Roger Schmidt.
Sudakov já tem a família toda reunida em Portugal. O jogador do Benfica partilhou um vídeo nas redes sociais no qual aparece com as filhas ao colo e com a descrição "A minha felicidade". Recordo que após a mudança do médio para o Benfica e do ataque de que foi alvo a casa em Kiev, Sudakov apenas aguardava o nascimento da filha para que a mulher se pudesse mudar para Lisboa. Agora, praticamente um mês após o nascimento da pequena Zlata, o médio já está reunido com a família. Também a mulher, Lisa, fez questão de partilhar alguns vídeos nas redes sociais a mostrar os primeiros passos em Portugal. Primeiro mostrou a viagem de carro na Ponte Vasco da Gama, em Lisboa, dizendo "nova casa". Pouco depois, partilhou a forma como foi recebida em casa por Sudakov. Quando chegou, Lisa tinha à sua espera uma mesa com vários ramos de flores e com muitos balões. O Benfica pode vir a enfrentar a concorrência de clubes da Arábia Saudita na luta pela contratação de Bernardo Silva. De acordo com a imprensa inglesa, representantes da Liga Profissional Saudita reuniram-se já com os agentes do jogador e colocaram em cima da mesa uma oferta de contrato válida até junho de 2029, com um salário entre os 35 e os 40 milhões de euros por ano. Nesta altura, Bernardo Silva, 31 anos, está perto do fim do seu contrato com o Manchester City, algo que acontece no verão do próximo ano, a 30 de junho. Precisamente por isso, há vários clubes da Arábia Saudita interessados e disponíveis a pagar milhões de euros para contar com o internacional português, ele que tem sido associado a um regresso ao Benfica. Aliás, João Noronha Lopes garantiu mesmo que, se for eleito, Bernardo Silva vai voltar ao Benfica. Rui Borges está sob pressão e vai apostar tudo no jogo da Liga dos Campeões frente ao Marselha, após o empate frente ao Sporting Braga, que impediu não só a aproximação ao Futebol Clube do Porto, mas também a fuga ao Benfica. Rui Borges está mais pressionado pelos resultados. Nesse sentido, houve uma reunião durante a semana passada entre Frederico Varandas e Rui Borges, no qual o presidente do Sporting transmitiu a obrigação de vencer os próximos jogos. Assim sendo, o treinador vai rodar a equipa no jogo da Taça de Portugal frente ao Paços de Ferreira para ter os jogadores na máxima força no encontro frente ao Marselha, que é considerado vital para somar pontos na Liga dos Campeões. Morten Hjulmand deve ser poupado neste jogo da Taça de Portugal, frente ao Paços de Ferreira. Segundo o jornal Record, Rui Borges deverá gerir a equipa no jogo da Taça de Portugal e uma das poupanças deverá ser o capitão. Hjulmand chega a meio de outubro já com o recorde de minutos batido em 15 jogos já disputados esta época, 11 no Sporting e 4 na seleção da Dinamarca. O médio somou 1.304 minutos. Há precisamente um ano levava apenas 971. Face a este ritmo competitivo e por ser uma peça fundamental na equipa de Rui Borges, o treinador deverá poupá-lo no jogo da Taça de Portugal, para voltar a utilizá-lo quarta-feira, frente ao Marselha, em Alvalade, em jogo da Liga dos Campeões. Nuno Santos quer voltar a jogar antes do Natal. Segundo o jornal Record, a previsão do Departamento Clínico do Sporting é que o extremo possa regressar aos treinos no início de novembro. Se tudo correr dentro da normalidade, sem queimar etapas, Nuno Santos poderá voltar aos relevados em dezembro. Hoje, Nuno Santos repartilhou uma história do Instagram com uma publicação onde estava uma ampulheta, deixa assinuar a ideia de que o regresso está mesmo para breve. O jogador está parado praticamente há um ano, depois de ter sido submetido a uma cirurgia ao joelho direito. É preciso ainda ter em conta que, depois de regressar aos treinos, Nuno Santos terá pela frente um processo de recuperação da massa muscular e do ritmo competitivo. Mateus Reis está de saída do Sporting. A despedida do jogador brasileiro de Alvalade deverá ser confirmada já no início do próximo ano, apesar de ser o terceiro jogador do plantel com mais jogos ao serviço do Sporting, 203 no total, e após várias temporadas de enorme rendimento e de muita utilização, Mateus Reis, que está em final de contrato, termina em julho de 2026, não tem acordo para renovação. De acordo com o jornal A Bola, há duas razões para a saída: a mudança tática e a chegada de Ricardo Mangas. Isto porque na última época o clube de Alvalade jogava em 3-4-3
Mateus Reis tinha espaço na posição de defesa central do lado esquerdo e como ala esquerdo, mas entretanto Rui Borges voltou a optar por um sistema de apenas 2 centrais e Gonçalo Inácio tem sido indiscutível pela esquerda. A chegada de Ricardo Mangas veio tirar ainda mais espaço a Mateus Reis, até porque o português é suplente de Maxi Araújo e a posição de ala esquerdo conta também com Nuno Santos, que deverá voltar aos relevados antes do Natal. Assim sendo, Mateus Reis tem via verde para procurar outros clubes e deve mesmo deixar Alvalade no próximo mercado de inverno. O Sporting vai lançar brevemente um documentário sobre os bastidores da dobradinha, que tem Ruben Amorim e Gyökeres entre os protagonistas. Através de um teaser já partilhado pelo Clube de Alvalade, é possível ver imagens e testemunhos inéditos dos principais protagonistas. Num dos momentos já divulgados, o capitão Yulman admite mesmo que foi uma época arrepiante. No momento em que surge Gyökeres, o avançado diz que, às vezes, é mais fácil falar do que fazer. A despedida de Ruben Amorim é também um dos momentos marcantes deste documentário, com muitos abraços no balneário. Samu foi confortado pelo selecionador depois de ter sido substituído ao intervalo do Espanha-Bulgária. O avançado do Futebol Clube do Porto foi titular no jogo que a seleção espanhola venceu por 4-0, mas esteve desinspirado na primeira parte. Samu falhou várias oportunidades de golo, ao intervalo acabou por dar lugar no ataque a Borja Iglesias. No regresso ao banco, o avançado do Futebol Clube do Porto foi confortado por Luís de la Fuente. O selecionador diz alguma coisa a Samu, que é imperceptível na transmissão, e depois dá-lhe um abraço. Alan Varela lembra os 5-0 do Futebol Clube do Porto frente ao Benfica como um dos momentos mais marcantes para ele. Em entrevista aos meios do Futebol Clube do Porto, a propósito dos 100 jogos que já fez no clube, o médio confessou que a goleada ao rival foi um jogo histórico. Já sobre a marca atingida, Alan Varela diz ser incrível, mas espera alcançar muito mais. O centrocampista argentino confessa ter chegado à cidade invicta, ainda um menino que acabou por se formar no clube. Alan Varela agradece ainda ao Futebol Clube do Porto, uma vez que foi o primeiro clube que lhe deu a oportunidade de jogar na Europa. Yann Carramou pode estrear-se pelo Futebol Clube do Porto no jogo com o Celuricense, no sábado, para a Taça de Portugal. É provável que o extremo some alguns minutos, mas não deve integrar o 11 titular de Francesco Farioli. Segundo o jornal Record, Carramou tem sido acompanhado pelo Departamento de Performance do clube, com trabalho físico extra, para atingir o ritmo dos companheiros de equipa. Yann Carramou chegou ao Futebol Clube do Porto em setembro, proveniente do Karagümrük, da Turquia. Na altura, Francesco Farioli mostrou-se confiante de que Carramou vai ajudar a equipa do Porto. O sentido do humor de Rodrigo Mora foi destacado pelos companheiros de equipa. O jovem médio do Futebol Clube do Porto foi escolhido como o mais provável para se tornar um comediante. Num vídeo partilhado pelo clube nas redes sociais, Rodrigo Mora, Martim Fernandes, Francisco Moura e Gabriel Braz responderam uma série de perguntas, algumas delas curiosas. Para além de ter sido escolhido como o mais engraçado, Rodrigo Mora foi também eleito como o mais provável de ter pósteres do seu ídolo no quarto. Martim Fernandes chega até a dizer, e passo a citar, "Tu adoras o Ronaldo". Volta um dos temas desta edição para aqui debatermos nesta Liga de Ouro. Nuno Gomes, vice-presidente para o futebol na lista de Noronha Lopes, reforça que Bernardo Silva não voltará ao Benfica com qualquer presidente no clube. Deixa, no entanto, a garantia de que tudo será feito para ter o jogador na luz a partir da próxima época, se Noronha Lopes ganhar as eleições. E estamos prontos para falar com o Bernardo Silva e para fazer de tudo para que ele possa regressar ao Benfica no final desta época. Há presidentes com quem Bernardo não voltaria ao Benfica? Acredito que sim. Acredito que sim, mas é a minha opinião pessoal. Não estou a falar pelo Bernardo, como é óbvio, não consigo entrar na cabeça dele, mas tenho essa sensação. Com quais acha que não voltaria? Não, acho que toda a gente é capaz de responder da mesma forma a essa pergunta. Nuno Gomes, em entrevista ao Jornal Record, para ler nesta
quinta-feira, na edição que daqui a pouco estará nas bancas de todo o país. É o primeiro tema para a conversa com os comentadores desta noite, o Paulo Andrade, o Vítor Pinto, o Diamantino Miranda e o Nuno Dias. Boa noite para todos. Vítor, começo por ti nesta entrevista ao jornal Record. O Nuno Gomes, aqui candidato a vice-presidente para o futebol na lista de Noronha Lopes, salienta que Bernardo não virá com qualquer presidente. Algum presidente poderá prescindir de Bernardo Silva se ele quiser voltar? Então eu vou desfazer esse grande mistério, Paulo, que mesmo quem está em casa não faz a mínima ideia a quem Nuno Gomes está a referir. Mas antes disso, claro, mandar um grande abraço ao nosso enorme capitão Diamantino, ao Paulo Andrade, o nosso Ao Menos Milhões, ao Nuno Dias, sobretudo a todos que estão em casa com o Ligador e os nossos ouvintes da CM Rádio, pelos quais temos muita estima e carinho, e também parabéns pela subida da audiência da CM Rádio. Muito em concreto, está a referir-se a Luís Filipe Vieira, como é evidente. O Bernardo Silva não nutre nenhuma simpatia por Luís Filipe Vieira, mesmo na campanha de Luís Filipe Vieira, quando se percebeu que o Bernardo Silva estaria disponível para regressar, aquilo que foi usado como argumentação é que tinha sido Luís Filipe Vieira a impedir a dispensa de Bernardo Silva, que teria sido sugerida por Rui Costa. Creio que foi mais ou menos assim. O Nuno e o Diamantino, ou até o Paulo, podem me ajudar quanto a isso. Portanto, não há ali aquela química necessária para partirmos do princípio que o Bernardo Silva se sentiria confortável a regressar a um Benfica liderado por Luís Filipe Vieira, contra o qual se manifestou abertamente, declaradamente e inequivocamente em 2020, antes das eleições que se realizaram em outubro. Portanto, é isso que Nuno Gomes está a falar. Mas, Paulo, deixa-me notar uma coisa importante nesta entrevista, que estava a ser conduzida por Rafael Soares de forma brilhante. Estou em pulgas para ler amanhã a edição do Record, porque, por exemplo, Nuno Gomes foi muito claro em dizer regresso de Bernardo Silva no final da época. Portanto, aquela narrativa do contrato já pronto em janeiro, se é que pode haver contrato já pronto em janeiro, será para o final da época. Portanto, qualquer cenário que poderia estar em cima da mesa, e eu referi-me a isso recentemente, de regresso do Bernardo Silva como reforço de inverno, creio que o próprio Nuno Gomes, neste pequeno lampejo da entrevista à qual tivemos acesso, diz claramente que é para o final da época, que é quando Bernardo Silva fica livre do Manchester City, ainda que possa assinar a partir de 1 de janeiro. Diamantino, o Noronha Lopes pretende ter Bernardo Silva, mas há aqui esta notícia agora do interesse dos sauditas, que oferecem esta pequena quantia de 35 a 40 milhões de euros por ano, num contrato de 3 anos. Pelo menos dá que pensar, não é? Qualquer pessoa. Boa noite a todos. Por muito que o Bernardo goste do Benfica, claro. Sim, eu vou ser, embora haja exceções, eu vou ser coerente com aquilo que tenho dito ao longo do tempo em relação àquilo que penso como jogador de futebol, àquilo que pensava como jogador de futebol e àquilo que eu acho que a grande maioria dos jogadores de futebol também pensam, e sublinho algumas raras exceções, com certeza. Eu já ouvi tudo, já ouvi dizer que o Bernardo Silva é um ser excepcional, que é alguém que ama o Benfica, o que é verdade, pelas referências que vai fazendo ao longo do tempo, mas também penso que não é insensível, se isso for verdade, a 40 milhões ou a 120. Anuais, 40 anuais, Diamantino. Sim, anuais. Estivemos a falar de limpinhos. 120 milhões. Nem ele, eu já ouvi tudo hoje, que não lhe faz falta nenhuma, mais 15 ou mais 20 ou mais 30, não lhe faz falta nenhuma, mas sabes que não há liga nisso. E portanto, eu não acredito, por muita vontade que ele tenha. Milhões é que Paulo Andrade. Por muita vontade que ele tenha, se realmente aparecesse um contrato desses, que ele recusaria. E depois, mais, eu acredito sim, é que se aparecer, eu duvido é que ele saia do Manchester, primeiro. Duvido muito que ele saia do Manchester City. Alguém que já é capitão de equipa, que tem 31 anos, que ainda pode fazer mais 3 ou 4 anos, mesmo no futebol inglês, que é a exigência que tem. Sobretudo a inteligência quando Guardiola ainda vai ficar mais um ano. Sim, pelo menos esse. Agora, não sendo aí, acredito, se houver aquela possibilidade, que também era um desejo de Bernardo Silva, do Barcelona, ou mesmo da equipa da moda neste ano, onde ele assentava muito bem também pelas suas características, que era o PSG.
acredito que ele era capaz de ficar pela Europa. Sobre a vinda para o Benfica, não tem rigorosamente nada a ver com o Benfica, tem a ver com o futebol português. Eu acho que estes jogadores que atingiram este nível, Bruno Fernandes, Bernardo Silva e outros, que queiram regressar ao futebol português enquanto puderem jogar no futebol inglês, principalmente no futebol inglês ou no espanhol. Duvido, porque continuam a ganhar muito bem e jogam ao mais alto nível. E, portanto, é uma boa intenção. Acredito que o Bernardo Silva, a haver essa possibilidade, ao contrário também já do que tenho ouvido, viria, se calhar, com todos os presidentes, ou quase todos os presidentes do Benfica. Agora, não acredito é que o Bernardo Silva esteja muito para aí virado. Nuno, tens alguma ideia de com quem é que ele não viria, segundo o que diz Nuno Gomes? Bom, antes de mais, boa noite, cumprimentar-me, saudar os telespectadores e os ouvintes da CM Rádio. Tenho uma ideia concreta sobre algumas coisas e disse-o aqui, faz hoje um mês, numa segunda-feira, dia 15 de setembro, que nem Bernardo Silva, nem Ruben Amorim pensam regressar ao Benfica ou a Portugal tão cedo. Muito bem dito. A informação que tenho, e disse aqui há um mês, é que Bernardo Silva admite não ficar no City no final desta época, mas pretende ainda cumprir um desses desejos de eventualmente jogar em Espanha e no Barcelona. Não está de lado a hipótese de voltar um dia ao Benfica, mas, pela informação que tive há um mês e que se mantém, não está nos planos de Bernardo Silva voltar nem em janeiro, nem na próxima época. O Ruben Amorim era um caso diferente, falou-se muito no início, no lançamento da campanha mais efetiva de Noronha Lopes, que era eventualmente um desejo poder ter Ruben Amorim, até pela sua situação difícil no United, na altura. Agora pode estar um bocadinho melhor, mas é sempre indefinida. Mas Ruben Amorim também não teria o desejo de voltar imediatamente a Portugal e, portanto, por muita vontade que Noronha Lopes e Nuno Gomes tenham, não estará para já no horizonte de Bernardo Silva voltar ao futebol português, nem em janeiro, nem na próxima época. E, portanto, admito que possa estar a referir-se Nuno Gomes a Luís Filipe Vieira, até pela forma como foi negociada a saída de Bernardo Silva naquela altura. Acho que o jogador não gostou muito de ter saído tão cedo do Benfica e, portanto, acho que poderia ser a Luís Filipe Vieira que Nuno Gomes estaria a referir, mas só o próprio Nuno Gomes, que não quis dar a resposta, poderá esclarecer se, além de Luís Filipe Vieira, entende que, eventualmente, com Rui Costa também não voltaria. Enfim, não faço a mínima ideia a quem é que concretamente se refere. Salta, creio eu, à memória ou à ideia de todos nós que se estaria eventualmente a referir a Luís Filipe Vieira. Agora, é verdade que Bernardo Silva apoiou Noronha Lopes quando ele, em 2020, foi candidato à presidência do Benfica. Acho que tem uma boa relação com o Nuno Gomes. Portanto, eu acho que com Noronha Lopes e com o Nuno Gomes, a porta do Benfica está aberta, quer por quem dirige, quer pelo jogador. Agora, volto a frisar, só para concluir, a informação que tenho é que não está nas cogitações de Bernardo Silva regressar imediatamente a Portugal. A Arábia é sempre um mercado que está ali, mas não creio que seja esse que seduz Bernardo Silva, porque um jogador que admite deixar de ganhar em Inglaterra para vir para o Benfica não se move por dinheiro. É evidente que 40 milhões por época são 40 milhões por época. É um argumento um bocadinho diferente, não é? Sim, é, mas nós temos um exemplo muito recente de alguém que recusou 350 milhões por 3 anos, que foi o Bruno Fernandes. Portanto, é verdade que é muito dinheiro, mas é verdade que há, de facto, profissionais que não se movem pelo dinheiro. E Bernardo Silva, quando admitiu, já por mais do que uma vez, poder acabar a carreira e gostar de acabar a carreira em Portugal, não é porque não sinta que possa ter oportunidades fora de Portugal. É um desejo de jogar no Benfica e é pôr o coração e o objetivo desportivo à frente do objetivo financeiro. Por isso é que eu acho que a Arábia
será sempre uma hipótese remota para um jogador como Bernardo Silva. Primeiro porque tem outras opções que competitivamente e desportivamente serão sempre muito mais aliciantes. E como eu acho que felizmente o Bernardo Silva, que tem filhos pequenos, que se casou há pouco tempo, que tem ainda uma longa vida pela frente, que terá já um nível de estabilidade financeira que lhe permite também poder fazer essas escolhas. Há quem não possa, há quem tenha muitas vezes que colocar o dinheiro, às vezes até à frente de outras coisas. No caso de quem tem, felizmente, uma vida estabilizada e financeiramente equilibrada, pode pôr o plano desportivo à frente do plano financeiro. Deixa-me só reforçar aquilo que o Nuno disse, que quando se fala que ele não viria para o Benfica com qualquer presidente, com outro presidente, eu acho a isto acontecer seria um... Quando se fala, quem disse sim, era o Nuno Gomes. Seria um grande rombo naquilo que os benfiquistas pensam de Bernardo Silva. Porque, quer dizer, Bernardo Silva, julgo eu, tal como eu, deve-se mover pelo amor ao Benfica, pela paixão pelo Benfica e não por qualquer candidato. E, portanto, eu acho que ele poria em causa o seu futuro no Benfica, seja como jogador, seja como um futuro dirigente, ele recusar, se houvesse essa possibilidade, recusar vir para o Benfica só porque naquele momento o presidente só dizer uma seria coisa, outra Paulo? pessoa qualquer. Portanto, Mas agora estão Bernardo todos a dizer Silva. coisas, pá. É só isto. Bernardo Silva é o sócio descontente. Os benfiquistas não merecem os esquemas, as mentiras e tentativas de opas ilegais. Dito por Bernardo Silva. Força. sim, por isso é que eu falei em quase todos os candidatos, ou quase todos os presidentes. Sim, mas apoiou Noronha Lopes contra Vieira. Paulo, o Bernardo também disse que queria regressar um dia ao Benfica quando estivesse ainda em condições de jogar ao mais alto nível para ajudar a equipa como deve ser. Com esta entrada em cena também dos árabes, com estas possibilidades que ele tem de escolher, vês alguma hipótese de acontecer isto na próxima época ou daqui a um ano? Bem, boa noite a todos em primeiro lugar e antes de entrar, Boa noite, Paulo. antes de responder, e boa noite a quem nos está a ver e a ouvir, é a primeira vez que eu aqui venho desde que isso aconteceu, não podia deixar de deixar aqui os parabéns à seleção de Cabo Verde. Muito bem. Por ter conseguido ir ao Mundial. É um voto, digamos, de parabéns a todos nós, porque realmente temos muitos cabo-verdianos a ver-nos no nosso programa. Eu recebo mensagens e penso que se calhar vocês também, Cabo Verde, e portanto aqui vai um grande abraço para todos e parabéns. E lá nos encontraremos todos no Mundial. Agora, entrando diretamente, vamos encontrar, claro que vamos saber, é melhor que não fôssemos também ao Mundial. Agora, entrando diretamente no Bernardo Silva, eu estou um bocado de acordo com aquilo que disse o Nuno, com uma pequena exceção. Eu estou convencido que, mantendo-se o treinador no City mais um ano, acredito que ele ainda lá fique mais um ano. Acredito. Tem uma grande relação... Eu não digo é que ele admite que se tiver um desafio... Dependendo que se mantém um ano mais o treinador, eles têm uma relação excelente. Acredito que ele até o convença a ficar lá, a acabar lá mais um ano no City. Agora, também estou de acordo que ele naturalmente ainda... Ele tem, penso, 32 anos, não é? Bem-vindo a este espaço dos laboratórios da Lister Mais. Vamos falar de novo